Então, antes de mais nada, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento por me permitirem ter esse local de fala e expor a minha pesquisa, que, aliás, é a minha monografia, que é apresentá-la aí segunda-feira também. Então, vocês terão uma introdução do que eu vou falar na segunda-feira, mas eu os convido, se puderem, para me assistir na segunda-feira, às 15 horas, lá na PUC, fazendo a defesa de minha monografia. E como foi bem dito pelo colega, o tema da minha pesquisa é o problema semântico na indiscernibilidade das partículas idênticas a partir do tractatus lógico-filosófico. Eu tenho que tecer algumas considerações antes de iniciar a apresentação da pesquisa. Primeiramente, eu parto de uma reflexão trazida pela mecânica quântica, o que vocês já vão pensar, o que um cara vem falar aqui de mecânica quântica, acerca de uma compreensão específica de como os fenômenos do universo microcósmico se comportam, mais especificamente aquilo que denominamos como partículas elementares, os elétrons, os quarks, enfim. E como que isso, do ponto de vista epistemológico, que é a preocupação principal da pesquisa, pode ser extremamente perigoso se atribuirmos o nominalismo. Então, eu reflito, a partir do Tractatus, que é a obra filosófica basilar dessa pesquisa, como que o Wittgenstein pôde, a partir de uma interpretação dada pelo Newton da Costa, Otávio Bueno, Décio Krause e a interpretação semântica da professora Inês Lacerda Araújo, que, aliás, foi professora dessa casa há muito tempo atrás. Então, como que o Wittgenstein, no Tractatus, expôs uma ideia de possibilidade de eliminação lógica do princípio de identidade, que a mecânica quântica ela faz isso, mas especificamente essa ideia da indiscernibilidade, e a questão de que você pode substituir a nomeação pela coisa. Você não necessariamente precisa nomear a coisa, mas a coisa pode ser compreendida por uma propriedade. Então, exposto isso, iniciarei a pesquisa, né, a leitura. Então, algo que eu gostaria também de colocar como introdução é a frase de um livro do Saramago. Eu adoro literatura, então não tem como eu dissociar uma coisa da outra. Eu também acabei contribuindo do aspecto literário para a pesquisa. O Saramago, no livro Todos os Nomes, ele tinha esse hábito de criar epígrafes que eram inexistentes. Então ele chama de livro das evidências, o que não existe, ele mesmo que criou. Que era assim: conheces o nome que te deram e não o nome que tens. É exatamente isso, em suma, que eu quero abordar na pesquisa. Existe em filosofia da linguagem uma discussão calcada no modo de distinção fundada no significado. Sabermos algo sobre determinado objeto ou sujeito delimitaria justamente as características que o distinguem dos demais, tornando-o individualmente conhecido. Para determinadas concepções filosóficas, este algo ou alguém se constituiria através da sua nomeação, portanto, significar é o mesmo que nomear. Todavia, nomear algo probabilisticamente não significa defini-lo. Nessa expressão, podemos assumir que, do ponto de vista de uma semântica formal da distinguibilidade, o modo de compreensão da própria individualidade dispensaria a significação dada pelo nome. Verificamos, a partir disso, que, com o advento da mecânica quântica, ocorreram certas mudanças no entendimento da noção de individualidade e, por conseguinte, na distinguibilidade. Esse é o problema definido como, no escopo da mecânica quântica, não relativística, indiscernibilidade das partículas idênticas. Desse modo, apesar de atribuirmos nomes aos objetos quânticos, mesmo assim, encontraríamos dificuldades em condicionarmos critérios de individualidade, por não serem tais partículas categoricamente indivíduos. Aqui eu quero fazer uma ressalva. O que a gente define como objeto no escopo do universo microcósmico, cadeira, caneta, dentro do universo do micro, isso se torna problemático. Então, a noção que eu vou dar de objeto aqui, pautada pela reflexão do professor Décio Krause, não é a mesma que atribuímos aos objetos no microcosmo, no macrocosmo. Desse modo, o sistema de referência dado pela linguagem, quando qualificamos as coisas, não nos asseguraria fazer distinções existentes em cada objeto ou, não obstante, a sujeitos. No início do século XX, concomitantemente ao surgimento da mecânica quântica, o filósofo da linguagem Ludwig Wittgenstein inicia seus estudos acerca do modo como se dariam a relação entre linguagem e mundo. Em seu pensamento, observamos a possibilidade de uma isomorfia entre linguagem e o estado de coisas. Essas contribuições definem o marco para as transformações ocorridas tanto na filosofia da linguagem como na semântica linguística. O filósofo austríaco chamou a nossa atenção para certos aspectos do modo como entendemos certos conceitos e asseverou também que a linguagem seria a medida de interligação com o mundo. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem.
É a partir desse mote que se constitui o desiderato de se estabelecer, portanto, uma relação entre a questão defendida pela filosofia da linguagem presente no Tratados Lógico-Filosóficos e a ideia de indiscernibilidade das partículas idênticas presente em mecânica quântica, mais especificamente no modo como os nomes atribuídos aos objetos, caso os assumamos como tais, tornam-se significativos para a sua compreensão desde que eliminemos a sua identidade lógica. Agora eu vou tentar introduzir como que surge a mecânica quântica, que eu acho que também é interessante porque ela está pautada por essa reflexão inicial. A física quântica foi construída e elaborada pela inspiração da noção de onda e, posteriormente, é que se passou a discutir o caráter epistêmico da ciência quântica, principalmente enquanto a possibilidade de fundamentar-se teoricamente pela representação do mundo. A mecânica quântica, ou física quântica, pode ser considerada como uma teoria física que estuda os sistemas físicos com dimensões próximas ou abaixo da escala atômica. As moléculas, átomos, elétrons, prótons e outras partículas subatômicas são o enfoque de estudo dessa ciência, embora a física quântica também possa descrever fenômenos macroscópicos em diversos casos. A teoria quântica fornece descrições precisas para muitos fenômenos, tais como a radiação do corpo negro e as órbitas estáveis do elétron. Podemos descrever desse objeto que essa é a ciência cuja preocupação está em estudar o comportamento das estruturas atômicas da matéria. A mecânica quântica surge com a teoria dos quanta, desenvolvida por Max Planck, em 1900, mas ela se estabelece em meados de 1920, sobretudo com as contribuições de Niels Bohr a respeito da teoria quântica do átomo. Definindo melhor essa relação nas ponderações do professor Oswaldo Pessoa Júnior, é possível admitirmos que a mecânica quântica trata-se da teoria científica que descreve muito bem experimentos com objetos microscópicos, tais como átomos, moléculas e suas interações com a radiação. Na física do macro, ao sabermos a posição e o momento, o produto da massa pela velocidade, de algum objeto qualquer, conseguimos determinar o seu estado e, a partir dessa informação, prever em qualquer instante os resultados de medidas efetuadas sobre esse objeto. Porém, no mundo microfísico, não se pode mais medir com precisão o mesmo estado. Assim, quando se consegue medir a posição de um elétron, por exemplo, a incerteza em relação à velocidade dessa partícula cresce vertiginosamente. Desse modo, as bases do entendimento dos fenômenos físicos alcançaram o status de eventos probabilísticos, cuja incerteza na observação da realidade seria o ditame da razão dessa ciência. O elemento incerteza estaria ligado à probabilidade dos eventos quânticos. Essas contribuições, no escopo da linguagem, representam um marco para as transformações ocorridas tanto na filosofia como também na semântica linguística, como já observado. Com Erwin Schrödinger, teremos a ressignificação ontológica do percurso semântico daquilo que consideramos individualidade. As partículas idênticas passam a ser indiscerníveis ou indistinguíveis. Agora eu vou adentrar o que significaria basicamente essa indiscernibilidade, porque agora eu expus como que surgiu o questionamento acerca da individualidade. Agora, o que seria essa indiscernibilidade das partículas idênticas? Diante das discussões oriundas da mecânica quântica, no bojo de certas interpretações, como a não relativística, aparece a ideia de indistinguibilidade das partículas idênticas. Por causa da identidade de massa e energia, precisamos considerar as partículas como quanto-energéticos de Planck. Não podemos admitir as partículas isoladas como tendo uma realidade permanente, absoluta e definida. Como mesmo já mencionei, né, que o fato de a gente atribuir um significado a uma cadeira, admitiremos também que no dia seguinte, ao deixarmos essa cadeira aqui, ela continuará aqui, a não ser que alguém tire ela daqui. No universo microcósmico isso não acontece. Pelo famoso princípio da incerteza de Werner Heisenberg, uma partícula não pode simultaneamente estar no lugar específico e ter uma velocidade claramente determinada. Outra importante justificativa para negar a partícula isolada a uma individualidade identificável é que, ao lidarmos teoricamente com duas ou mais partículas do mesmo tipo, tal como dois elétrons de um átomo de hélio, precisamos ocultar a sua identidade, pois, do contrário, haverá discrepância dos resultados enquanto verdadeiros no experimento. Cito Niels Bohr, que é um dos precursores da mecânica quântica. Abre aspas. Apesar das dificuldades que, portanto, estão envolvidas na formulação da teoria quântica, parece, como veremos, que sua essência pode ser expressa no chamado postulado quântico, que atribui a qualquer processo atômico uma descontinuidade essencial, ou melhor, uma individualidade completamente estranha às teorias clássicas e simbolizada pelo campo de ação de Max Planck. Fecha aspas. Einstein já havia proposto essa propriedade da indiscernibilidade das partículas idênticas entre 1924 e 1925, ou seja, anterior à proposta de Niels Bohr, sendo posteriormente denominada de bósons, o que hoje a gente chama bósons de Huygens, né, que em 2014, salvo engano, que foi descoberta a chamada partícula de Deus,
que já é problemático, porque é algo que era nomeado nos anos 60, mas não tinha sido descoberto até então. Então, o nome, nesse sentido, como eu vou abordar mais para frente, ele não significa coisa, o que chamaríamos de coisa em si, do ponto de vista kantiano, né? Ele é algo que foi nomeado, mas não necessariamente aquilo que tem uma essência. Que eu também vou citar com outro exemplo posteriormente, o quarks do Gell-Mann. Essas partículas, quando colocadas em um mesmo sistema físico, em nada modificam o estado do sistema. Segundo o pensador francês Michel Paty, a propriedade dessas partículas não possui análogo com as partículas no sentido habitual que nós atribuímos, as coisas vistas, perceptíveis, as quais contêm em si certas identidades. Apesar de existirem partículas idênticas no universo da física clássica, que partilham de todas uma característica similar, propriedades a elas sempre que diferenciam a sua posição no espaço-tempo, ou seja, são impenetráveis. A respeito dessa reflexão, cito Erwin Schrödinger. Opa, acabei mexendo aqui do... Se eu tivesse acho que usado o computador seria bem melhor, porque aqui fica mais tudo bem. Mencionamos o fato de que uma partícula não é individual. Realmente, as mesmas partículas nunca são observadas duas vezes, simultaneamente. Assim como Heráclito disse acerca do rio. Uma pedra jogada no rio, o rio não se comportará duas vezes da mesma forma. Não podemos marcar um elétron, pintá-lo de vermelho. E não apenas isso. Não podemos sequer concebê-lo como marcado, pois, de outro modo, seria obtidos resultados falsos pela contagem correta na etapa do processo de interpretação. Nesse caso, estaríamos lidando com estruturas ondulatórias, com as quais não podemos comparar com partículas individuais do mesmo modo, como corpos tangíveis que nos cercam no mundo fenomênico. Esses possuem processos qualitativos e quantitativos distinguíveis. Já no universo do microcosmo, isso não é observado. A nomeação, agora o capítulo, a nomeação das partículas idênticas. No aprofundamento teórico da ciência quântica surgiram certas consequências. Para algumas interpretações, a noção de identidade das partículas provocaria a indissolubilidade entre elas, no sentido que colocou Roger Penrose. Dois elétrons, por exemplo, são exatamente o mesmo um com o outro, ou seja, são idênticos. São nomeadas da mesma forma, são partículas, mas elas são idênticas, portanto indistinguíveis, resultando, portanto, na incapacidade de distingui-los através dos nomes. Cito o professor Newton da Costa. Portanto, ao supormos a indissolubilidade entre as partículas, de modo a não podermos distingui-las qualitativamente uma das outras, não faria sentido nomeá-las. Com o advento da mecânica quântica, essa noção, fundada na nomeação de partículas, torna-se insuficiente para compreendermos o fenômeno. Entretanto, a mesma, para ser compreendida, condicionar-se-ia através de certos recursos. Aqui é dentro de uma contribuição de um físico chamado Wolfgang Pauli, que traz o princípio da exclusão, que diz que dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Desse modo, considerando esse redirecionamento teórico, precisamos estabelecer qual o referencial instaurado pela linguagem, dentro do próprio escopo da física quântica. O fato de não mais atribuirmos identidade a certos objetos em estatuto quântico invalidaria a aplicabilidade de uma semântica cuja orientação fosse pautada por uma nomeação. Lembre-se do livro O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que tem uma passagem que ele diz: nulla rosa est, não há nenhuma rosa. Mas para entendermos que não há alguma coisa, nós temos que nomear essa coisa, que é a rosa. Então não há rosa. Agora você falar não há um elétron, em que medida isso contribuiria para o significado fenomênico daquela observação no escopo da física quântica? Nenhum. Então agora eu vou parar de ler porque é muita coisa, então eu já vou falar o que eu relacionei com a contribuição filosófica do Wittgenstein. O Wittgenstein, numa perspectiva de uma lógica não reflexiva, segundo o professor Otávio Bueno, o Tractatus deveria ser interpretado como uma lógica não reflexiva, ou seja, uma lógica não clássica. É por isso que, segundo o professor Otávio Bueno, o Quine ele fez uma interpretação indevida do Tractatus. Porque quando no Tractatus o Wittgenstein ele propõe, na proposição 5.53, o seguinte: exprime a igualdade do objeto por meio da igualdade do sinal, e não com a ajuda de um sinal de igualdade, que presuma uma identidade. A diferença dos objetos por meio da diferença dos sinais e nada acrescenta. Então aqui fica muito claro, dentro de uma interpretação lógica, não reflexiva, que o Wittgenstein não está inserido numa tradição de lógica clássica. O que é curioso é que o que ele falou em 14, que o Tractatus foi escrito entre 14 e 16, só foi publicado em 21, primeira edição de 1921, só vai ser discutida a partir dos anos 20, certo? Com o advento da mecânica quântica. Então, seria anacronismo estabelecer essa relação? Eu creio que não, porque o Wittgenstein é um homem muito culto
e que convivia com esses grandes intelectuais da sua época, o Max Planck, o Werner Heisenberg. Ele teve contato com esses precursores da mecânica quântica. Então, obviamente, ele já poderia ter inaugurado em sua filosofia algo que só futuramente seria adentrado no escopo científico. Então, há uma relação entre aquilo que viria a ser conhecido como indiscernibilidade das partículas idênticas e aquilo que no Tractatus pode ser identificado como uma eliminação lógica do princípio de identidade. Então, essa é a relação que eu estabeleço com o Tractatus. E em que medida isso seria um problema semântico? Porque não mais nomearmos as partículas seria um pressuposto de compreensão do fenômeno. Então, uma ruptura com aquilo que a gente nomeia, retira totalmente a compreensão nominalista das coisas no escopo da mecânica quântica, porque ela seria insuficiente. Ou seja, uma compreensão dos fenômenos calcada numa interpretação dada pela nomeação, ela já não é mais possível. Ela é insuficiente. Então, é por isso que existe uma matematização extremamente complexa para entender aquilo que é denominado como partícula elementar. Agora eu vou citar um exemplo, que eu acho que vai ser até curioso. Vocês sabem como que Gell-Mann denominou quarks de quarks? O quarks, na verdade, ele foi retirado de um livro de James Joyce, que é Finnegan's Wake, não sei se vocês já leram, que tem uma passagem de um pássaro que começa, de maneira extremamente lúdica, a dizer o seguinte: 3 quarks for Master Mark. 3 quarks for Master Mark. Essa expressão, essa palavra quarks, o Gell-Mann tirou do livro de James Joyce. E o quarks, ele é um quarks? Ele tirou uma palavra de um determinado local, do qual ele havia lido de uma literatura específica, e nomeou aquilo que a gente chama de partícula elementar, que é o quarks. Basicamente seria isso. Eu tento analisar primeiramente, analisar o surgimento da mecânica quântica, os aspectos filosóficos dessa ciência, me enveredar pelo caminho de uma problemática de tentarmos semanticamente compreender o fenômeno a partir da nomeação, e relacionar com as contribuições de Wittgenstein na obra seminal de 1914, 16, Tractatus Lógico e Filosófico.